Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre a entrevista de ontem do Irã Barbosa. Entrevista muito boa no Beberibe ontem, né? Quase 4 horas de entrevista. Assim, uma entrevista completaça, tá lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo, o link da live do Beberibe. É uma entrevista boa do Beberibe, muitas perguntas, a condução da entrevista foi massa, os caras do Beberibe também deram a oportunidade à torcida, né, fazer perguntas e o Irã respondeu todas. E eu vou trazer alguns pontos aqui, né, durante o dia, trazer alguns pontos e minha opinião em relação às falas do Irã. Ele falou sobre tudo, né? Falou sobre CT, sobre Arruda, sobre vários pontos importantes, né? Vários pontos, projeto de futebol, nomes para o futebol. Falou sobre vários assuntos do Irã. E falou também sobre Keno e Gilberto, que é o tema do vídeo, né? Ele citou o Keno e o Gilberto e disse que a SAF tem interesse em ambos, né? Inclusive disse que o Gilberto é um sonho do Pedro Henriques, né? Que já trabalhou com o Gilberto no Bahia, né? E é isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 34 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês pra gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre Santa Cruz Futebol Clube, do que envolve. Então, vamos pra cima, só pra falar Santa Cruz e bora trazer o conteúdo. Pessoal, continuando, né? Ontem rolou uma entrevista muito massa com o Irã Barbosa. Quem quiser assistir na íntegra, tá lá no Beberibe 285, certo? Uma entrevista gigantesca, né? Acho que foi a maior entrevista assim dos últimos tempos de uma personalidade do Santa Cruz, né? Tem entrevista com o presidente, com o próprio Irã, com todo mundo. Mas uma entrevista de quase 4 horas dá para se extrair muita coisa, né? Muita coisa foi falada nessa entrevista e a gente vai repercutir aqui algumas coisas durante o dia e durante a manhã também, porque, bicho, foi muita coisa, né? E o primeiro tema que eu escolhi foi um tema meio mais leve, né? Falar sobre o Keno e sobre o Gilberto, né? No meio da entrevista, vou deixar os trechos aqui para vocês verem os trechos, né? No meio da entrevista, surge o nome de Gilberto, né? Surge o nome de Gilberto. A torcida pedindo, né, jogador, falando sobre Gilberto e tal. E o Irã Barbosa fala que o Gilberto é um sonho do Pedro Henriques, né? Lembrando, pessoal, que antes do Galhardo vir esse ano, né, se negociou com o Gilberto. O Gilberto quase veio para Santa Cruz esse ano, né? Quase o Gilberto veio para Santa Cruz esse ano. Foi naquela tentativa de trazer Gilberto, Léo Gamalho e tal, acabou fechando com o Galhardo, que foi sim importante no nosso acesso, mas aparenta ser menos decisivo do que o Gilberto, né? E o Gilberto tem, na verdade, contrato com o Juventude, e o Juventude conseguiu tirar ele numa disputa com o Ceará, conseguiu manter ele lá desde o ano passado. E ele preferiu continuar na Série A, né? Quer dizer, ele preferiu não, né? O Juventude não liberou ele. Mas o Irã fala que o Pedro Henriques o Gilberto é um sonho do Pedro Henriques. E em outro trecho ele também fala que gosta muito do Gilberto. Vou deixar aqui para vocês verem esse trecho. Traga João Paulo e Gilberto. Pronto, toma. Toma essa missão para tu aí. Gilberto é um sonho do Pedro Henrique. E quase vinha esse ano, hein? Quase vinha esse ano. Tem muito sobre organização eu acho que agora, terminando a Série D, a gente vai sentar com o professor Marcelo, olhar quais que são as necessidades que ele identifica, fazer algumas análises nossas também sobre a utilização dos jogadores do elenco. Em cima disso, a gente vai melhorar.
Pedro Oriente, Irã, bota Gilberto com a 9, que um clássico já é certo. Pronto, aí. Vou dar 9 para Gilberto. Eu particularmente gosto muito do Gilberto, acho ele um excelente jogador. E tá aí, galera, tá aí, né? Quem sabe o Gilberto, nossa base, que rodou o Brasil, já jogou em vários clubes, né? Jogou em Internacional, jogou em São Paulo, jogou em Vasco, jogou em Cruzeiro, jogou no Bahia, muito tempo no Bahia também. E agora tá no Juventude, né? Tá no Juventude agora. Quem sabe o Gilberto não é o nosso centroavante para sair. Imagine Gilberto como centroavante na Série C. É um baita nome, né, pessoal? Um baita nome. Então, vamos aguardar e vamos esperar para ver o que vai dar essa negociação aí. Se vai ter negociação, inclusive, né? Tem que ver isso também. Agora, falar sobre o Keno, né? O Keno, que o Irã, inclusive, foi mais incisivo até, né? O Irã, ele fala em se o Keno tiver interesse, ele quer conversar com os empresários, se o Keno aceitasse uma redução salarial, é óbvio. Enfim, ele fala muito bem do Keno. Fala muito bem do Keno. O Keno que jogou aqui em 2014, que não foi uma passagem assim tão boa quanto em 15 e 16, né? Ele passou aqui em 2014. Foi uma passagem assim. Ele não foi mal. Foi naquela Série B, né? Que a gente não subiu. Ele passou por aqui. Mas não deu certo. Depois voltou em 2015. Voltou em 2015. Eu acho que foi em 2014 que ele passou, velho. Foi 2014, aquele ano que a gente não conseguiu acesso. Depois ele volta em 2015 e fica para 16. Aí ele estourou, né, pessoal? Fez uma Série A muito boa. Uma Copa do Nordeste muito boa também. Que foi, inclusive, ele deu passe pro gol, né? Ele deu aquele passe pro gol. Ele é aquele ponta que jogava pelo lado esquerdo com muita velocidade. Ia pra cima. Eu lembro, velho, de Keno, assim, muito, assim, naquela Série A ali. Eu lembro que a gente ficava assim, pô, na arquibancada. E quando o Keno pegava a bola, a galera na arquibancada ia correndo na arquibancada com ele, assim, pô, com ele. Que já sabia que ia sair uma grande jogada, né? E o Irã conhece o Keno muito de perto também. O Irã conhece o Keno muito de perto. O Keno jogou no Atlético Mineiro dele. Naquele ano lá, 2021, que o Atlético ganhou tudo, né? Brasileirão, ganhou Copa do Brasil. Enfim, o Keno jogou naquele time do Atlético. E o Irã, ele é meio que ídolo do Atlético também. O Keno, né? Meio que ídolo do Atlético. Hoje, o Keno tá no Fluminense. Acho que já há uns 2 anos que o Keno tá no Fluminense. Inclusive, ele saiu do Atlético pro Fluminense. Vem convivendo com algumas pequenas lesões, mas continua sendo um cara importante para a equipe, né? E no meio da entrevista do Irã tem uma pergunta falando sobre o Keno, né? Fala sobre o Keno e tal. E o Irã de imediato diz que tudo é dinheiro e querer. Ou seja, significa que se o Keno se adequar às condições e ele quiser vir jogar no Santa, ele tem espaço. Ele tem Claro que ele tem espaço no Santa Cruz, né, velho? Claro que... Aí o Irã fala, inclusive, que se for de ser mesmo, ele quer conversar com o empresário. Recentemente eu vi uma matéria que o Keno renovou com o Fluminense até 2026. Então o Fluminense provavelmente conta com o jogador. E o jogador não tem um salário baixo no Fluminense, né? Tem um salário muito acima da nossa realidade. E já nessa... Assim, ele tá se encaminhando pro fim da carreira, né, pessoal? Ele tá se encaminhando pro fim da carreira. Então, creio eu que ele vai querer cumprir esse contrato para depois pensar em ir para outro clube. Enfim, mas o Irã fala que tem um projeto pro Keno, que pode fazer um grande projeto para ele. Então, é isso, galera. Imaginem
Eu vou deixar para vocês verem primeiramente aqui o Irã falando sobre o Keno, né? Vejam aí agora. Irã, Keno seria uma boa possibilidade para a Série C? Toma aí. Toma. Ah, meu filho, tudo é preço e vontade. Se a vontade dele for grande o suficiente para ele poder se adaptar ao orçamento que a gente tem, ele igual tem o Galhardo fez. Igual o Galhardo fez. O Galhardo ele não ganha um salário exorbitante aqui não, galera, tá? Ele ganha um salário bom. E o Keno tendo a vontade, eu posso falar para vocês aqui publicamente que a gente tem sério interesse nele por tudo que ele representa, por tudo que ele joga. Você tem que se lembrar que ele é ídolo no Atlético também, né? Ele ajudou o Atlético a ganhar aquele da Copa do Brasil, Ele foi um jogador de fundamental importância no Campeonato Brasileiro 2021, né? Foi até aquele gol lá em Salvador, né? Contra o Bahia. Ele virou aquele jogo. A chave da carreira de Keno, Irã, foi aqui no Santa Cruz. Ele teve a primeira passagem dele no Santa Cruz foi em 2014, foi uma passagem razoável, mas a chave da virada da carreira de Keno foi aqui no Santa Cruz em 2016. Sim, e ele começou a fazer gol. Ele era um jogador que não fazia aquele jogo gol. Meteórico, sensacional. Inclusive aqui no Galo, o Santa Cruz deu de 5-1, Keno fez miséria aqui no Arruda. E aí no ano seguinte, ele foi jogar no Palmeiras com o Dudu. E Keno, na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras naquele ano. Eu também acho, muito melhor que o Dudu. Entendeu? Keno, volta a falar, eu não sei como é que tá a situação dele hoje lá no Fluminense, mas fica aqui meu convite, se isso chegar nele ou no empresário dele, a gente tem total interesse em conversar com um jogador do calibre dele, e eu acho que se ele pensa em projetos de longo prazo, já que ele está numa fase mais já na parte final da carreira, não vou falar final porque eu acho que ele ainda tem uns bons anos aí de futebol profissional, mas eu acho que tem muito que a gente consegue contribuir para ele além de dinheiro. Dinheiro também é importante, ninguém sai de casa para trabalhar de graça, mas eu acho que a gente consegue ajudar em vários outros setores. Eu acho que a gente consegue fazer um grande projeto para ele aqui. Então, pessoal, voltando, imaginem o Santa Cruz ano que vem com um ataque com Keno e Gilberto. Que maluco, eu acho muito difícil, mas quem sabe, né? Isso seria um sonho pra gente, né? Aí sim é elenco pra subir. Aí sim eu entenderia por que não construir um CT agora, porque realmente tá montando um time muito de peso para conseguir o acesso. Então é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto a nós, valeu.